Gente, esse vídeo eu vou dedicar a um modelo que eu acho fenomenal, assim. Ele foi apresentado na última edição do BABOC, esse Corpo do Conhecimento da Análise de Negócios, e se chama, em inglês originalmente, se chama Business Analysis Core Concept Model, ou seja, o modelo de conceitos essenciais da análise de negócios, ok? Esse modelo, para mim, eu diria assim, ó, é o feijão com arroz da análise de negócios, mas ele traz muitas verdades e ele amplia muitos horizontes de quem vai entrar nesse mundo de análise de negócios. E eu desenhei um triângulo aqui para começar a mostrar para vocês. Eu vou desenhar toda a estrutura, mas eu quero construir um raciocínio com vocês a respeito desse modelo, tá? Então é o seguinte, o primeiro conceito essencial que se fala em análise de negócios se chama contexto. Contexto está diretamente relacionado com o ambiente-alvo do que a gente vai fazer a análise, ok? Tem muita gente que diz assim, ah não, contexto é para os fracos, ficar olhando o contexto, porque os modelos que a gente usa deveriam ser independentes de contexto. Gente, isso não é uma verdade pelo seguinte fato. Você mesmo, tem pessoas que vocês devem conhecer, que no ambiente de trabalho são extremamente comando-controle e quando chegam em casa se tornam submissos aos seus cônjuges. Ou seja, o que aconteceu que ele tinha um modelo mental e agora ele chegou em outro ambiente e ele mudou o seu modelo mental? Na realidade, ele mudou de contexto e dentro do contexto ele tem identidade e missão distinta, ele tem outro papel ali dentro daquele contexto. Então o contexto para mim tem a ver com o enredo da história que nós vamos contar. E sendo mais específico, trazendo mais para o ponto de análise de negócios, vocês concordam comigo que, diante de uma startup que está iniciando um processo de testes, experimentos junto ao mercado, num ambiente de negócios que não causa muito, ele tem pouco risco, ou o impacto do risco de experimentos não é tão elevado, como exemplo contrário, na área médica, que eu estou fazendo alguma solução que tenha interação com o ser humano. Eu trabalhei bons anos na área hospitalar, na área médica, e a gente tinha desenvolvimento, por exemplo, de implante coclear. Eu não posso desenvolver um dispositivo, um equipamento, uma solução que insira num paciente e possa causar risco à vida dele. Assim como no mercado financeiro, eu também não posso sair fazendo experimentos e colocar milhões em risco. Ou no mundo aeroespacial, desenvolver soluções que eu vou descobrir só quando está no ar que tinha um bug, tinha um problema. Ou seja, se o contexto é extremamente dependente de risco e o impacto do risco é muito elevado, eu vou tratar toda a análise de uma forma mais profunda, mais detalhada, detalhista também, né, do que mais superficial. Então, essa questão do contexto é importante. Eu diria de uma forma simplificada tenha uma noção clara de onde você vai entrar, em que ambiente de negócios você está entrando, porque todo ambiente de negócios tem suas partes interessadas. Essas partes interessadas começam pelos donos do negócio, pelos acionistas, tem principalmente os clientes, os parceiros, os colaboradores. Então vocês vão ver que existem diversas partes interessadas, até organismos, organizações reguladoras de como funciona esse contexto. Por exemplo, se você está no mercado financeiro, vai aparecer o Banco Central como uma parte interessada, exigindo compliance aqui dessa organização. Então pensa bem, partes interessadas existem dentro daquele contexto. E você como um praticante da análise de negócios, e aí eu vou bater na tecla de novo, você como gestor de um negócio tem que entender, eu não posso olhar só para o meu chefe que está pedindo alguma coisa. Eu tenho que ter a visão do todo, eu tenho que ver quem mais está interessado nesse contexto, na mudança que esse contexto vai precisar. Antes de falar em mudança, vamos falar uma coisa básica que se chama percepção de valor. Eu falei na definição de análise de negócios que é soluções que agreguem valor para o negócio. Mas olha só, partes interessadas demonstram uma percepção de valor àquele contexto. Acionistas querem resultados econômicos. Clientes querem efetividade das soluções e dos serviços para agregar valor ao seu mundo, ao seu negócio. Colaboradores, dentro desse contexto,
também querem uma cultura colaborativa que estimule o crescimento meu como profissional, que me permita exercer plenamente a profissão que eu escolhi. Então, olha só que interessante isso. Partes interessadas demonstram uma percepção de valor em relação ao contexto. Vocês se dão conta que esse aqui é um triângulo de cultura? Ele é uma manifestação da cultura da onde a gente vai entrar, da onde a gente vai começar a analisar o negócio e as suas necessidades e recomendar soluções. Esse modelo originalmente não está construído dessa forma. Eu fiz uma adaptação, uma mudança, exatamente para vocês perceberem que poucos praticantes de análise, e o mais interessante não é somente poucos praticantes de análise, a gente tem visto que a análise é pouco praticada hoje nas organizações. Então poucos praticantes de análise se importam em entender qual a cultura da tribo onde eu vou entrar. Qual a cultura daquele espaço, daquele ambiente da onde eu vou procurar ser um agente de mudança. Então, esse é o primeiro elemento, essa é a primeira parte da análise que eu diria. Compreendam isso aqui. Já é meio caminho andado, tá? Entender isso. Quem está interessado no contexto e qual a sua percepção de valor. Vamos para a segunda parte da análise, que vai ser um segundo triângulo, certo? Que vocês vão ver que todos os elementos se conectam entre si, e eu vou explicar um pouco dessa conexão entre elementos. O segundo elemento, o segundo triângulo da análise, para mim, está associado à gestão. Tá? Então, assim como eu botei cultura, vocês vão ver que esse segundo elemento aqui eu vou chamar de associado à gestão do que vai ser feito. Gestão da mudança, gestão do desenvolvimento da solução, gestão das necessidades. Então, olhem só, quais são os elementos que compõem o segundo triângulo? Necessidades. Contar a história rápida assim. Essas partes demonstram uma percepção de valor em relação a esse contexto. Diante da perda desse valor ou de ameaças aos resultados existentes, ou seja, estamos perdendo dinheiro, estamos com os custos muito elevados, ou perda de oportunidades, que tem a ver com o valor que não está sendo realizado à sua plenitude. Por exemplo, não estamos gerando toda a satisfação possível junto ao cliente, não estamos conquistando todo o mercado que a gente enxerga em potencial para as nossas soluções. Vocês vão ver que existe uma necessidade de negócios em mudar esse contexto, uma necessidade que aí eu vou dizer que é de desenvolver maiores capacidades ou melhores capacidades para mudar esse cenário aqui. Ok? Então, tipicamente, necessidade deveria estar associado a mais eficiência, mais eficácia, mais compliance, se tem algum organismo regulador aqui associado, geração de novas oportunidades, e aqui vem um ponto interessante, necessidade de tomar melhores decisões e mitigar os riscos das decisões tomadas. Então, vocês vão ver que o mundo das necessidades levaria a um questionamento de quais novas capacidades vocês precisam, porque a gente vê muito gestor pedindo, eu quero melhores resultados. Mas dentro desse contexto a gente não vê esses gestores atuando no desenvolvimento de melhores capacidades. O que a gente vê acontecendo na maioria dos casos são gestores, donos de empresa, o que seja, algumas partes interessadas vindo pedir soluções diretamente sem expor a necessidade. Por exemplo, o meu problema é que faltam pessoas na minha equipe. Eu preciso contratar mais gente para a minha equipe. E aí eles apresentam como uma necessidade de mais pessoas. Gente, não é. Mais pessoas é uma solução para um problema que eu ainda não sei qual é. O seu problema é aumentar a eficiência, o seu problema é aumentar a eficácia, o seu problema é entregar mais diante da demanda que está aparecendo nesse contexto aqui. Qual é o seu problema e qual a sua necessidade? Então, esse é um ponto interessante. Vocês talvez tenham a experiência de vocês profissional e observarem. No mundo de tecnologia é muito comum. Vocês enxergam
áreas de negócios vindo da área de tecnologia pedir, eu quero um BI, um sistema de Business Intelligence na empresa, eu quero implantar um CRM, eu quero agora um novo relatório. Ou seja, vocês enxergam as áreas de negócios demandando soluções e não apresentando o porquê aquilo é importante e qual a verdadeira necessidade daquilo. Você quer um novo relatório para tomar melhores decisões diante desse contexto? E aí então gerar qual tipo de valor para o negócio? Vocês estão se dando conta que somente esses 5 elementos já compõem quase que o escopo de um projeto de negócio, de um projeto de tecnologia? Só que aí o que a gente começa a enxergar é que falta o 6º elemento, que é essencial, e a gente vê que é muito maltratado, vou usar o termo de maltratado, que não tratam muito bem, e às vezes ele é maltratado mesmo, que é o princípio da gestão da mudança. Mas antes da gestão da mudança, qual é a estratégia de mudança aplicaremos para fazer essa transformação? Olha só, eu entendo com esses elementos aqui e com necessidades e soluções qual o cenário atual e entendo também qual o cenário desejado, ok? Só que eu preciso entender qual o caminho que a gente vai levar do ponto A para o ponto B. Então, essa é a questão da mudança. Quem pratica análise de negócios somente focada em especificação de requisitos na solução, na minha opinião, está vendo somente uma parte do problema. E ainda diz, eu tenho que entregar produtos que agreguem valor ao cliente. Ok, perfeito, mas você entende o contexto do seu cliente claramente? Louvável o mundo hoje de Design Thinking, que vai a campo para querer entender o contexto, para querer ver o que realmente está acontecendo e querer identificar as verdadeiras necessidades. Mas também a gente precisa entender qual vai ser a estratégia da mudança. Para concluir, o que esse modelo também diz? Para dominar qualquer um desses elementos, o praticante de análise deveria conhecer os outros 5. Então, se eu quiser ter uma plena certeza das soluções que iremos propor ou da solução específica que iremos trabalhar, é extremamente recomendado que eu domine e saiba explicar os demais 5 elementos. Para dominar a estratégia de mudança, eu tenho que conhecer os outros elementos. Então, eu apresentei como 2 triângulos interdependentes, mas na realidade são 6 elementos completamente interdependentes na sua estrutura, na sua concepção, na sua explicação. Não existe somente explicar um sem conhecer os outros. Pensem nisso, pensem nos problemas de negócios que vocês têm e pensem se vocês são capazes de estruturar um raciocínio lógico de análise em cima dessa estrutura, desse modelo. Executar um projeto visa ir resolvendo os problemas gradativamente, como a gente fala no mundo ágil. Ou seja, quebrar o problema, fatiar o problema, decompor o problema. Então eu posso decompor em N desses elementos aqui, em cada um deles. Ok? Não vou me estender mais. Eu espero que tenha sido útil essa explicação e vocês vão ver que dominando essa visão, conversando com as partes interessadas, com esse modelo em mente, vocês já têm uma outra visão do problema e do mundo de negócios. Legal? Fica aí a minha dica, espero vocês nos próximos vídeos, tá? Sobre Lean Business Analysis, e fica esse ponto aqui, aprendam, pratiquem o modelo de conceitos essenciais de análise de negócios. Um abraço!